começa em você. Começa agora, Santander Select. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Números Falam, uma produção original Neofeed. Eu sou o Márcio Croin e no programa de hoje eu converso com a Aline Pena, CFO da Petz. Aline, seja bem-vinda, tudo bem? Obrigada, tudo ótimo. Aline, a dinâmica do programa é bem simples. Trouxe 5 números do último balanço da Petz para você me ajudar a entender cada um deles. Tá bom. Depois a gente vai inverter. Eu faço a pergunta e você me traz o número. Vamos por aí? Vamos lá. E você que nos assiste e nos ouve, todas as informações que a gente traz aqui são públicas e estão disponíveis no site de relações com investidores da Petz. Aline, meu primeiro número para você é o seguinte: R$ 1 bilhão foi a receita bruta da Petz no terceiro trimestre deste ano, um recorde para um período trimestral. Como a empresa chegou a esse resultado? Bom, vamos lá. Esse 1 bilhão a gente comemorou, né? Porque ele foi atingido em um trimestre e 1 bilhão foi o que a gente fez em 2019, no ano inteiro, né? Então veja que em questão de 5 anos, né, a gente já conseguiu multiplicar a empresa aí por 4 vezes, né? Então foi um número que a gente comemorou bastante. Como ela conseguiu chegar? Acho que a Petz, ela tem tido recentemente uma performance de vendas um pouco mais desafiadora. Esse ano, principalmente esse terceiro trimestre, a gente viu uma grande reversão nos números. A gente vinha com um crescimento bem moderado, então no primeiro trimestre a gente cresceu 0, no segundo trimestre a gente cresceu 3, e nesse último trimestre, em produtos, né, que é o core do nosso faturamento, a gente cresceu 8. Então teve essa arrancada, a gente tem visto isso como uma reversão, porque o quarto trimestre a gente segue nessa toada bem positiva, só que veio de um CAGR, né, aquele crescimento composto do passado, de mais de 35%. Então, apesar do crescimento ser mais tímido nos últimos meses, ele vem de uma base de comparação muito forte, né? Então, a gente passou os últimos 4 anos com um CAGR, né, um crescimento médio ponderado por ano de 35%. Então, teve um certo efeito que a gente fala de ressaca, né? O mercado cresceu muito rápido logo após a pandemia. A Petz, ela cresceu cerca de 2 vezes o que o mercado crescia ao longo dos 3 anos subsequentes à pandemia, e depois desse crescimento, até pela própria dinâmica competitiva, ele veio se arrefecendo. Teve também um elemento que acho que é importante mencionar aqui, que é a inflação. A inflação que a gente chama Petz. A Petz, ela faz o seu próprio índice de inflação, e nesse último trimestre ele foi de -1. Isso significa, né, que o 8% de crescimento que a gente teve de faturamento, na verdade, ele é um crescimento real, né, de volume de vendas de 9%. Tá. Né? E dito isso, como a gente está num cenário que tem uma certa inflação esperada para o próximo ano, a inflação vem subindo, né, e com isso os juros também, a gente acredita que no próximo ano, inclusive, a gente vai conseguir ter um crescimento um pouco melhor, porque ele tem um carrego de inflação. A gente não acredita, né, que a nossa inflação PET vai continuar ainda negativa por tanto tempo, né? Em algum momento haverá algum tipo de reajuste de preço das tabelas dos nossos fornecedores, enfim. Então, basicamente, foi um crescimento de faturamento importante, uma reversão de tendência, e uma venda que está acelerando em categorias importantes para nós. Então, depois de 8 trimestres de queda, por exemplo, a gente voltou a crescer acessórios. E a gente saiu de uma queda de 5, 8 num trimestre para crescimento de quase 20 no outro. Tá. Então, tiveram vários fatores. A gente agora está trazendo produtos mais competitivos, com um preço um pouco mais baixo na nossa oferta. E também a gente tem agora a taxação dos produtos chineses, né? Então, você tem uma conjunção de fatores que nos ajudaram. Então, acessórios, para nós, é uma categoria super importante porque ela tem margens mais altas, né? Então, a gente até expandiu margem bruta nesse trimestre e esse foi um dos elementos que nos ajudaram, né? Então, muito do crescimento veio da retomada de algumas categorias. Marca própria também, outra categoria que super cresceu. Quando você fala que cresceu muito no pandemia e pós-pandemia, é aquela história de todo mundo pegando um bichinho de estimação para ficar em casa. Sim. E agora tem uma estabilidade. Vocês dependem disso também para crescer, né? O animal não vai Sim. comer mais, né? Você tem Sim, ele não vai comer mais. A gente fala que, né, e a gente até tem a Euromonitor, que acaba sendo uma das poucas fontes de dado que a gente tem no nosso mercado. O nosso mercado é bem restrito de informação, então a gente tem que criar a nossa própria base de dados, né? Mas o que a Euromonitor traz? Ela traz que você tem um crescimento populacional de pets de aproximadamente 5% ao ano. Tá. É interessante que a população de gatos cresce o dobro da de cães. E a população pet no Brasil cresce muito mais que a população de crianças.
bebê. Então, assim, nasce muito mais pets, são adotados, comprados, muito mais do que os próprios bebês. E no fundo, né, você tem isso também porque as pessoas estão tendo filhos mais tardiamente, ou muitas vezes estão optando por não ter filhos. Uhum. Há também agora diferentes composições de famílias que não necessariamente têm filhos, né? Então, basicamente, a população segue crescendo. E aí, como tem um limite do que o cão come, ele come cada vez melhor. Então, tem um elemento que a gente chama da humanização. Tá. Então, eu vou tratando cada vez mais o pet como um membro da minha família. A gente brinca lá na Pets que ele saiu do quintal de casa, né? E agora ele tá em cima da cama do tutor, né? Vivendo todos os privilégios, assistindo Netflix com ele. Então, no fundo, a humanização com a população faz com que esse crescimento seja cada vez maior. E a gente tem investido cada vez mais num outro elemento que é o conteúdo. Porque quanto mais você consome conteúdo, mais você tende a gastar também. Porque você vai se informando cada vez mais. E aí você sabe, poxa, eu vou dar uma ração super premium porque meu cachorro vai viver mais. Ele vai ter uma qualidade melhor das fezes, vai cheirar menos. E aí você tem uma série de coisas que você tendo mais informação, você acaba consumindo melhor e produtos de mais margem, né? Ah, eu não posso dar um antipulga só no verão, quando os insetos proliferam. Poxa, eu tenho que dar no inverno também, porque tem algumas doenças que são proliferadas no inverno e não só no verão. Então, são esses 3 pilares, né? Crescimento populacional, humanização e também a questão do conteúdo. A gente até montou agora um canal no YouTube, que é a Pets TV, e aí lá a gente traz um monte de conteúdo para os nossos clientes também. Muito legal. Aline, uma pausa rápida na nossa conversa para chamar a mensagem do nosso patrocinador. Olá, sou o Franco Fasoli, sócio-diretor do segmento Empresas do Santander. Estamos inaugurando um momento especial. Acabamos de relançar a nossa marca, como Santander Empresas. Essa é uma revitalização da marca que acompanha nosso negócio. Desde o começo de 2024, lançamos um modelo de atendimento humanizado, único no mercado, não focado apenas nas nossas lojas, mas vai até os nossos clientes. Com isso, reforçamos nosso compromisso de proximidade, nos colocando sempre disponíveis e integrados ao seu negócio. Inovamos também no portfólio e lançamos uma oferta focada no relacionamento, na qual quanto mais você usa, mais benefícios você pode ganhar. Desde isenção de tarifas a transações grátis, na conta e também na maquininha. Isso sem deixar de lado todo o ecossistema Santander que está à disposição de todos os tipos e tamanhos de negócios, com soluções financeiras e não financeiras, incluído o Programa Avançar, que tem foco na capacitação e crescimento das empresas, e até mesmo soluções de internacionalização para seu negócio. O Santander Empresas começa todos os dias com você. Para saber mais sobre o Santander Empresas, acesse nosso site e siga Santander Empresas Brasil nas redes sociais. Até logo! De volta com a Aline Pena, CFO da Pets. Aline, meu segundo número para você é o seguinte: 1.275 bilhões de reais é a receita bruta apenas no canal digital no acumulado de janeiro a setembro deste ano, uma expansão de quase 22% sobre o mesmo período de 2023. Por que o canal digital tem crescido de forma acelerada? Bom, nosso canal digital tem crescido de uma maneira exponencial. Quando a gente abriu o capital em 2020, no início de 2020, a nossa penetração digital era de 7%. 7. Hoje a gente está, né, em 44, 45. Então cresceu muito. E, obviamente, tem toda uma questão de conveniência, né? Ainda mais quando a gente está falando de ração, a gente está falando de pacotes grandes, pesados. Então tem toda uma conveniência de você pedir digitalmente. E a gente tem uma beleza no nosso modelo de negócio que as nossas 250 lojas, elas funcionam como CDs. Então, eu consigo entregar muito rápido. Em 92% das nossas lojas, a gente entrega em até 24 horas. Se você quiser receber em 2 horas, você paga ali R$5, depende um pouco da praça, e você recebe em 2 horas. Então, assim, é para atender todo mundo, inclusive aqueles que deixam para a última hora, né? Tem, então, essa conveniência incrível, porque a gente tem uma capilaridade em praticamente todos os estados do país. A gente tem ali como se fosse uma loja que atua como CD, entrega rápido, mas tem um outro elemento, que não é só conveniência, que é a questão do preço. Os preços no digital, eles tendem a ser um pouco menores, né? E no digital, você também tem programas de fidelidade, então você pode assinar para ter 10% de desconto, enfim. Então, o que acontece? Você tem um aumento muito grande do número de clientes que querem consumir no digital. A gente tem o nosso melhor cliente, que é qual? É o cliente que consome nos 2 canais. Então, uma compra ali rápida de abastecimento, ele faz no digital, mas a experiência de ir lá com a família, levar o cachorro para passear, levar os filhos para ver os bichinhos que nós vendemos,
ele faz no físico, né? E no nosso físico, a gente tem a beleza de ter serviço. A gente tem banho e tosa, a gente tem clínica veterinária, né? Então, a gente fomenta muito que o nosso cliente seja omnicanal, porque aí ele vai viver o melhor dos dois mundos e vai ter situações diferentes, né? Com necessidades de compra diferentes. Mas o que é muito legal do nosso canal digital é que ele ganhou muita representatividade, mas ele não está pressionando, não mais, as margens da companhia. Em algum momento do tempo, eu diria 2020, 2021, a gente chegava a ter de margem de contribuição entre os dois canais quase 10 pontos de diferença entre o físico e o digital. Poxa, 10 pontos é muita coisa, né? Ele sempre foi rentável, né? Sempre foi um canal rentável e escalável, porque a gente entrega o last mile do lado do cliente. Se a gente tivesse que entregar do CD de São Paulo, a gente não ia ser rentável, né? Só que tem um ponto que eu tenho mais desconto, eu tenho mais assinante, enfim. Esse gap de margem que foi 10, hoje ele está em 4. Tá. E sendo que esses 4, 2 pontos, a gente reduziu só esse ano. Então, eu ganhei muita penetração, como você disse, assim, eu saí de 37, 38 ano passado de representatividade do digital para 44, sem pressionar minha margem bruta, né? Por quê? Porque o digital ficou melhor contra ele mesmo. Então, ele está financiando o seu próprio crescimento. E como que a gente fez isso? A gente moderou algumas condições comerciais, a gente removeu alguns descontos, e também a gente começou a ser mais assertivo, por exemplo, em marketing de performance, porque digital é isso, no fundo, você cresce o quanto você quiser, só que a gente começou, e muitos dos players de varejo também, do online, começaram a olhar para o bottom line, né? Não adianta só crescer e aquilo ir deteriorando sua margem ou tirando o seu cliente do físico, né? Que seria o pior dos mundos. Então, no final, hoje a gente reduziu bastante o gap e a gente tem um digital super saudável, melhorando margens no ano contra ano e que continua crescendo, né? No último trimestre cresceu ainda 20%. E lembrar que, bom, Pets está num momento de fusão com o Cobasi, que está sendo analisado pelo CADE, mas não é uma competição só entre lojas físicas. O digital Muito é pelo complicado, contrário. tem Mercado Livre, tem outros competidores que são diferentes desse universo Pets tradicional, né? Então, o crescimento Exatamente. digital é importante para vocês também, com esses competidores, chamar novos, né, nesse mercado. Sim, exatamente. A gente tem visto cada vez mais a entrada desses marketplaces. Então, você tem, seja através do 1P, né, que é o próprio Mercado Livre vendendo, ou a Amazon, etc., seja através do 3P. Porque muitas vezes você tem o pequeno pet shop que aproveita e usa o canal dos marketplaces para também fazer uma venda. Que não necessariamente é uma venda rentável ou é uma venda com pouca margem para eles, mas que muitas vezes eles escoam um produto que, enfim, está próximo do vencimento, né? 50% do nosso mercado, ele está nas mãos do mom and pop, né? Que a gente fala. É o pequeno pet shop que está ali no bairro, que faz o banho e tosa, que muitas vezes é de um veterinário, né? Então o veterinário vai lá, ele abre. O nosso segmento, ele tem muito pouca barreira de entrada, né? Qualquer um consegue abrir uma loja, um pet shop e começar a prestar os serviços. Agora, o mais difícil mesmo é você conseguir ter toda a variedade, enfim, que a gente tem, né? E a proposta de valor completa. Porque o que a gente quer ter mesmo é tudo que você precisar para o seu pet, seja a consulta veterinária, seja a caminha, o comedouro, a ração, né? Mas também o banho e tosa. Então, no fundo, esse é o nosso grande diferencial competitivo até quando se compara com as plataformas, né? Como a gente também tem a capilaridade muito grande, a gente consegue entregar mais rápido do que muitos marketplaces, a depender do estado, né? Claro, estados como São Paulo, você tem uma proximidade muito maior dos centros de distribuição dos marketplaces também. Mas fora das grandes capitais, a gente tem uma competitividade muito alta. Terceiro número para você. Você falou lá no primeiro sobre marca própria, e é ele que a gente vai falar agora. 38% foi o crescimento da participação da marca própria da Pets na receita total de produtos nos 9 primeiros meses de 2024. Qual é a importância desse negócio para a rentabilidade da empresa? Bom, vamos lá. A marca própria, a gente não usa a marca Pets, então a gente tem um portfólio completo de marcas dos diferentes preços. A gente tem desde as marcas mais básicas, né, com preços bem competitivos, em linha com marketplaces, só que com uma qualidade ok, né, razoável,
porém não a top. Tá. E aí a gente tem uma pirâmide de marcas até chegar nas marcas mais nichadas, como a Zidog, né, que a gente adquiriu, que é muito significativa e reconhecida para cães, e a Cansei de Ser Gato, que faz também produtos de design, enfim, um conteúdo incrível para gatos, né? Então a gente tem uma série de marcas. A nossa penetração hoje do faturamento da companhia está em 11%, a gente já cresceu em relação ao terceiro tri, que a gente apresentou 10%. Mas o que é a importância da marca própria? São as marcas exclusivas, né? São marcas que só a gente detém. Inclusive, nesse cenário de competição, é muito importante ter marcas que, olha, eu só consigo encontrar na Petz, né? Eventualmente, depois, junto com a Cobasi, marcas que só encontra nas duas redes, né? Hoje, a gente ainda tem algumas marcas que são líderes nos seus mercados, como a Super Secão. A Super Secão, ela é da Petix, é uma marca que a gente comprou em 2021, líder de tapetes higiênicos no Brasil, e que faz também, produz as marcas da própria Petz. A gente tem as marcas próprias da Petz em tapetes higiênicos. Então, nessa categoria de tapete higiênico, o nosso percentual de marca própria é 80%. Então, assim, 80% de todos os tapetes higiênicos que a gente vende, que é uma categoria de extrema recorrência, né? Você tem que comprar todo mês, Tem jeito. né? 80% já são marcas próprias. Não necessariamente exclusivas, porque a gente vende Super Secão, inclusive nos nossos concorrentes, né? Mas algumas, sim, são exclusivas. A Zidog, veja, ela produzia os tapetes dela na China, quando a gente adquiriu. Trazia, gastava uma nota de container, né? Ainda mais quando os containers estavam caríssimos. Já tem 2 anos que a própria Petix fabrica os produtos da Zidog com qualidade ainda superior, né, ao que se tinha dos produtos importados da China. Então, essa é a nossa principal categoria de marca própria, mas a gente tem avançado em várias outras. Até em acessório, por exemplo, a gente tem uma penetração em coleiras e guias, 50%. Então, 50% de tudo que a Petz vende é marca própria. Coleiras da Zidog, coleiras da Spike, que é uma marca mais acessível da Petz. E o que é legal, né? A gente consegue comandar um diferencial de margem, como você perguntou. Hoje, o diferencial ele fica entre 5 e 10 pontos percentuais. Então, se eu vendo um acessório com 50% de margem, o acessório da Petz vai ser 60%. Né, de margem bruta. Eu tô tendo isso já para todas as categorias? Não. Por quê? Porque como a gente está entrando forte, a gente tem optado por lançar alguns produtos com algum tipo de desconto. Então, eu não vou mexer o preço base, mas eu lanço com algum tipo de desconto para incentivar a experimentação. Né? Então, em nenhum momento a marca própria reduz a nossa margem. Ela é sempre para melhor, mas ela ainda não está necessariamente nesses 5, 10 pontos que eu falei. Algumas a gente está com algum upside, mas ainda menor, porque a gente está nessa estratégia de ganhar muito share. Como se disse, a gente cresceu 45% no terceiro trimestre, a marca própria, e a gente tem uma novidade super interessante. A gente está lançando a ração seca. Né? Por quê? Porque a gente é muito bom em categorias ex-food. Então, se você olhar, 40% do nosso faturamento são elementos não alimentação de fato. Nesses 40%, o nosso market share já de marca própria é 25%. Só que 60% do que eu vendo eu tinha pouca penetração. Ou eu tinha, mas só no que a gente fala que é o alimento úmido. É o sachê que você coloca para temperar, digamos assim, a comida do animal. Então, agora a gente lançou a Selections, que é a nossa marca de pet food, e já está em todas as lojas praticamente. É uma grande aposta, né? Em linha aí com o que tem acontecido fora do país. Fora do país, a marca própria é um negócio muito forte para as nossas peers internacionais, seja Petco, Pets at Home, e a gente está seguindo nessa mesma tendência. Vamos ver como vão ser esses resultados. Vamos lá. Quarto número para você. 48.900.000 reais era o caixa líquido da Petz no fim de setembro deste ano. Quais são os planos para usar esse caixa? Bom, vamos lá. A gente já usou, né? Esse é o dado do terceiro trimestre. A gente divulgou há aproximadamente 10 dias a distribuição de dividendos, né? Então, desses 50 milhões, a gente distribuiu 130, né? Então, agora a gente tem um pequeno share de dívida líquida, né? A gente ainda tem muito dinheiro em caixa, resultante, né, de alguns endividamentos que a gente adquiriu ali no contexto em 2023, né, então a gente quis ter uma posição de caixa muito saudável para fazer frente aos investimentos que nós tínhamos, mas a gente sequer precisou tocar nesse dinheiro, até 2 semanas atrás, quando no contexto da transação, a gente fez uma estrutura em que 130 milhões são pagos antecipadamente aos acionistas da Petz e depois, lá no closing da transação, após o CAD, você tem mais 270 milhões a serem pagos pelos acionistas da Cobasi, né?
Então, hoje a gente encerra, né, o ano com uma posição de caixa praticamente no 0 a 0 de dívida líquida e EBITDA, o que é muito saudável para uma empresa varejista, ainda mais nesse contexto de alta de juros que a gente Sem está, dúvida, sem né? dúvida. Então, eu falo, inclusive, para investidor estrangeiro, que a Petz ela tem vantagens muito claras, né? Assim, está num mercado que cresce muito, não tem dívida, praticamente, né? Que é muito bom nesse contexto atual, e além disso, não tem nenhum incentivo fiscal. Então, quantas empresas varejistas hoje têm 40, 60, 70% do EBITDA ou do lucro que derivam de incentivos fiscais, né? Então, é bom que a gente não fique à mercê de qualquer decisão, enfim, que, né, que possa afetar muito a nossa rentabilidade. Muito pelo contrário, só depende da gente. E não ter dívida faz o CFO ficar mais tranquilo, né? Ainda mais no Sem momento como dúvida agora. nenhuma. Deixa ficar tranquilo. Tranquilo não tá. A gente tem muita coisa de integração para fazer, de fusão para fazer, mas sem dúvida isso é excelente no contexto que a gente está. E caberia mais dívida, se precisar? Caberia. Acho que não é muito. A gente tem tido agora uma trajetória muito de redução de investimentos, Uhum. né? A gente fala muito do contexto de, olha, eu preciso moderar o que eu gasto em despesa, mas também em investimento. A gente teve anos que a gente abriu 35 lojas, depois 50 lojas, e aí a gente vem agora numa toada de abrir menos lojas menores, Tá. né? Então a gente tem gasto menos em CAPEX, né? Investimento em novas lojas e também em tecnologia. Então, eu diria que hoje a gente não tem essa necessidade de pegar mais dinheiro, porque o que a gente está gerando de caixa já está sendo suficiente para bancar esses investimentos. O que é uma notícia ótima, porque a gente ficou anos, né, abrindo muita loja, gastando bastante, investindo em tecnologia, e aí o que a gente gerava operacionalmente não era suficiente. Então a gente era devedor, Uhum. né, nesse sentido. A gente queimava a caixa operacional. Agora não. A gente já tem vai dar quase 2 anos que a gente inverteu essa ordem e a gente tem conseguido bancar com a nossa própria geração operacional. Quinto número para você tem a ver com investimentos. 20,6% foi a redução dos investimentos totais em 12 meses. Por que a companhia decidiu reduzir o ritmo e se há perspectiva de voltar a crescer os investimentos? Sim. Então, aqui é exatamente o que eu comentei, né? A gente vem ficando mais moderado nessa questão do investimento. A gente tem no nosso background de lojas muito grandes. Lojas de 1.000 metros quadrados, 800 metros quadrados, que custavam 5 milhões, 7 milhões, a depender da loja. A gente tem aberto agora lojas um pouco mais compactas, que não tem toda a necessidade da experiência. Tá. Então, a minha loja padrão Pets, ela tem um centro de adoção, né? Ela tem uma clínica veterinária, ela tem toda uma área dedicada a vidas. Então, eu vendo pequenos animais, eu vendo hamster, eu vendo pássaro. Só que eu não preciso de várias lojas dessas em todas as cidades, né? Às vezes, se a cidade é menor, basta uma ou duas, né? Ou eu posso ter 2 lojas com banho e tosa, mas eu não preciso de 2 lojas com clínica veterinária, porque a frequência é diferente, Tá. né? Então, a gente tem aberto lojas mais na casa dos 400 metros quadrados agora. E isso reduz o CAPEX Sem significativamente. dúvida. Além disso, a gente já tinha conseguido reduzir o custo por metro quadrado dessas obras, né? Então, a gente vai ficando eficiente. E a pandemia também, que foi quando a gente abriu muitas, tinha uma inflação de custo muito alta, uma inflação do CAPEX muito alta. Isso foi moderando. E, do ponto de vista de tecnologia, a gente também só esse ano está reduzindo coisa de 25%, em relação ao ano passado, que a gente já tinha reduzido também. Só. E por que isso? Porque 2022, né, e o começo de 2023, a gente fez muito investimento de base. É aquele investimento de, poxa, eu preciso criar toda uma estrutura de cybersecurity, né? Imagina o prejuízo que eu posso ter se eu tomo um ataque. A gente reforçou toda a nossa estrutura de colocar na nuvem, né, para ter ainda mais confiabilidade dos dados. Em vez de ter em servidores, a gente passou tudo para a nuvem. A gente lançou o nosso novo app. Então, tem muita coisa que é para o back-office e tem muita coisa para o front. O nosso app hoje já recebeu uma série de prêmios, enfim. Então, teve muito desse carrego recente de esses investimentos. E agora é muito mais uma questão de manutenção, né, o que a gente chama internamente do run the business. É só o suficiente para que eu consiga manter as minhas operações do jeito que estão, né? Então, reduzir significativamente, isso é ótimo, melhora muito o fluxo de caixa. Muito bem. Vamos inverter o jogo aqui. Agora eu faço a pergunta e você me traz o número. Certo. O melhor número a ser apresentado. Eu acho que o crescimento que a gente teve de 8% em produtos, ele foi um número muito importante e eu veria ele como o drive daqui para frente. Porque se eu consigo crescer bem a venda, né, tudo vem junto. Eu diluo despesa, né, eu aumento minha geração de caixa. Então, eu acho que o número
que foi muito positivo, que mostra essa reversão, foi os 8% de crescimento de faturamento, R$ 1 bilhão, e que tende só a melhorar a partir dos próximos trimestres. A gente falou no 2T, né, que olha, vocês estão vendo só a foto. O 2T não estava tão legal, cresceu 3%. Vocês estão vendo só a foto, mas a gente vê o filme. O filme que a gente está vendo para frente, a gente ainda não podia falar, Claro. né? Mas o filme que a gente está vendo só mostra indicadores positivos. A gente cresceu 14% o número de clientes, 20% o número de novos assinantes. Então, no fundo, a gente viu um filme muito bom. E aí, de novo, agora, né, sentados no terceiro trimestre, a gente também viu um filme muito bom para o quarto trimestre. Então, eu acho que o número a se observar é venda. Para o varejo, venda é essencial. Se você não cresce venda, muito difícil você crescer o resto. Né? A gente tem muita loja. As lojas têm aluguel, o aluguel é corrigido pela inflação. Né? A gente tem muitos funcionários em loja para fazer tudo aquilo acontecer. Os funcionários têm dissídio, que também é correlato com a inflação. Então, se eu não cresço minimamente as minhas lojas maduras em linha com a inflação, dificilmente eu consigo expandir margens. Então, esse é o nome do jogo, faturamento. Que esse 1 bilhão continue crescendo muito. O número que melhor representa a Petz. Olha, eu falei de venda, acho que venda é super importante, mas até quando a gente olha do ponto de vista de investidor, de mercado, muitas vezes o investidor quer olhar o lucro, né? E o lucro, no caso da Petz, eu não acho que ele é o número que melhor reflete a companhia. Tá. Eu iria mais para uma medida do EBITDA, né? E por que isso? A gente tem algumas sujeiras, entre aspas, no nosso lucro. A gente tem alguns elementos não caixa, que são só contábeis, né? E que vou te dar um exemplo para tangibilizar melhor. Stock options, né? A gente tem um plano de stock options que foi emitido ali no auge da pandemia, né? Quando o preço da ação estava R$23. Ele está bocado lá no meu patrimônio, 23, mas hoje ele não vale isso, né? Muito pelo contrário. Então eu tenho esse downside no meu lucro, ele tira ali uns 25 milhões do meu lucro, não sai do bolso porque ele é só contábil, mas Vocês têm que colocar. afeta o número, né? Então, aquele investidor que olha o índice PI, né, o preço-lucro, muitas vezes ele vai ter um número muito alto, vai achar que a Petz está cara, porque a base de lucro é baixa. Tá. E não é baixa só por isso, obviamente. Tem uma base de depreciação muito alta. Então, muitas vezes a gente cresce bastante o EBITDA, mas a nossa depreciação, porque a gente tem muito loja, porque a gente fez todos os investimentos que eu mencionei e que agora a gente está desacelerando, o nosso lucro vai ter uma trajetória de melhora. Mas nesse momento ele não está refletindo tudo que a gente está vendo. Esse filme que a gente está contando, ele ainda não mostra. Então eu olharia mais para o EBITDA do que para o lucro nesse momento, porque EBITDA é uma proxy muito melhor de geração de caixa do que o nosso lucro. Bem interessante, bem interessante. Aliás, esse stock option, ele tem um prazo para acabar, não? Tem, ele ainda tá rodando, agora com o contexto da fusão a gente ainda vai provavelmente ter que cancelar, fazer um novo para os executivos que forem permanecer na companhia, mas hoje ele tá no que a gente chama do fora do dinheiro, né? O que significa que a empresa tem um burden, né? Ela tem algo que prejudica o lucro dela, né? Mas ela também não consegue dar o benefício associado a isso aos seus funcionários, então é duplamente ruim para a companhia, né? Mas se ajusta aí após a... Logo mais a gente ajusta isso. Um número importante, mas que ninguém olha para ele. Olha, você sabe que tem um conceito do nosso chairman, o Cláudio Eli, que é o Gastex, né? E eu gosto muito dele, que é o seguinte, o Gastex, ele é nada mais, nada menos que o EBITDA que eu gero, né? Eu tenho que olhar o EBITDA, eu tenho que olhar as despesas, mas eu também tenho que olhar os investimentos. E as pessoas, principalmente o mercado no geral, tendem a olhar muito o EBITDA, olhar muitas despesas e esquecer daquilo que está no CAPEX. Porque, é CAPEX, tá tudo bem, deixa lá, né? E o que eu fiquei muito feliz recentemente, nos últimos 2 anos, é que o mercado voltou a olhar para fluxo de caixa. Tá. Não está olhando só para crescimento de receita, não está olhando só para crescimento de EBITDA, está olhando para fluxo de caixa. E o fluxo de caixa é o que melhor reflete esse gasto. Saiu do bolso da companhia do mesmo jeito. Pode ser que esteja no CAPEX, que esteja no OPEX, mas saiu da empresa, né? Então, acho que a gente tem conseguido melhorar muito o nosso fluxo de caixa, seja por controle de despesa, seja por controle de investimentos, né? E também capital de giro como um todo. Então, vou dar um exemplo de algo que a gente tem sido muito bem sucedido, Pix, né? A Petz, ela trabalha com uma compra recorrente. Basicamente, você vai uma vez por mês, a cada 45 dias você vai na loja. Você não vai parcelar a ração em mais do que 3 vezes, né? Então, o nosso ciclo de recebimento já era super curto, coisa de 35 dias. A gente tem conseguido reduzir isso para coisa de 30. Por quê? Porque eu já tenho 20% dos meus clientes do digital, por exemplo, que compram no Pix. Super fácil, rápido, não tem o risco do cartão de crédito cancelar. Tem muito cliente que não gosta de pôr o cartão de crédito no online.
Então, o Pix tem ajudado muito a gente a reduzir ainda mais o nosso prazo de recebimento de dinheiro. E a gente, obviamente, continua negociando com o fornecedor, tentando alongar os nossos prazos, diminuindo estoque, né? Que acho que essa é uma grande briga dos CFOs, né? De como que você concilia você ter boas margens, mas também reduzir esses estoques para que estoque demais na loja muitas vezes gera perdas depois, né? Então, a gente foi muito efetivo nos últimos 2 anos em capital de giro. A gente melhorou muitos dias o nosso ciclo de caixa, né? A conversão, né, do dinheiro em de verdade caixa. E aí esse conceito amplo do Gastex é um negócio que eu gosto muito de olhar e acho que é muito importante que o mercado veja também. Muito legal. O fluxo de caixa para varejo é importantíssimo. É importantíssimo, mas você vai lembrar que ali em 2021, 2022, só se olhava crescimento. Same store sales, né? Só que o same store sales precisa pagar a conta, né? Se você está gastando demais, essa conta não fecha, né? É bom que uma hora chegou essa consciência, né? E eu acho que nesse momento a gente é uma das empresas do varejo que melhor está fazendo esse trabalho, né? De começar a gerar muito mais caixa do que aquilo que consome, mesmo num cenário adverso de demanda, porque fazer isso quando todos os astros estão alinhados Tá é ótimo. fácil. É isso aí. O número que não sai da sua cabeça. Olha, é o Gastex. Qual eu te falei, é o Gastex. Você sabe que o Claudio ele até falou, se você falar um dia do Gastex, tem que dizer que eu que fui o autor. Eu falei, pode deixar. Mas o Gastex virou uma cultura da empresa, né? Porque nesses momentos que se crescia muito, se olhava muito para a despesa, a gente sempre olhou, né? Mas acabava deixando essa questão do investimento de lado, né? E muitas vezes você tem tolerâncias diferentes, né? Eu brinco que a gente aprovava a loja, né? Cada loja que a gente aprovava ia para o conselho de administração e fazia todo um cálculo de taxa interna de retorno, etc. E muitas vezes a gente gastava o mesmo valor no investimento de uma tecnologia sem necessariamente dar o mesmo nível de disclosure, né, para o nosso management, para o nosso conselho, daquilo, qual era o retorno daquele investimento em tecnologia, né? E a gente sabe que tecnologia fica mais obsoleta numa velocidade muito maior do que uma loja, né? Então, a gente aumentou muito a nossa governança, os nossos controles nesse sentido, e o resultado é esse, né? A gente tem gasto cada vez menos. Então, do ponto de vista de faturamento, eu tento influenciar, mas fica menos no meu controle como CFO. O lado do Gastex, a gente consegue trabalhar muito bem. Muito bom. Para fechar, o próximo número vai ser? Esse a gente não pode contar, né? Esse a gente não pode contar, mas eu diria assim que a gente está muito animado com o ano que vem. O quarto trimestre ele está numa toada boa, né? Então, na medida do que a gente pode falar, acho que tem uma continuidade desse trabalho da reversão que a gente tem feito. E eu acho que o ano que vem, dado que a gente conseguiu ter um fundamento muito sólido esse ano de crescer novos clientes, crescer novos assinantes e esse crescimento real de venda, né, que ele não foi por conta de inflação, eu acho que a gente vai ter um carrego no ano que vem com algum ajustezinho de preço, a gente está mais fortalecido com os nossos clientes agora, a gente fez muito ajuste comercial, então o cliente agora, principalmente o nosso cliente do físico, ele consegue notar que a gente ficou mais competitivo, né, nos preços. A nossa venda do físico, ela cresceu muito nos últimos 2 trimestres. Ela vinha negativa e agora ela está retomando. Então, esse aumento da competitividade somado a mais clientes que estão na base, etc., acho que vão trazer um carrego muito bom para o ano que vem. E se tiver algum tipo de inflação que a gente consiga repassar para o nosso cliente, melhor ainda. Eu vou ter mais crescimento de vendas para, de alguma maneira, compensar as despesas, enfim, aquilo que toda empresa tem, né? Então, 2025 vai ser ótimo. Você vai ter que vir aqui 2 vezes para falar sobre a fusão, obviamente, vai ser super importante e, obviamente, para a gente bater esses números todos. Sem dúvida. Obrigado, viu? Obrigada a você pelas perguntas. E obrigado a você que nos assistiu e nos ouviu. Se você gostou desse programa, compartilhe para mais gente conhecer a Petz. E se você não segue o Neofeed nas redes sociais, pode nos procurar, estamos em todas. Um abraço e até a próxima.